do ensino médio, proclamação da República, Primeira República, República Velha, República dos Coronéis, República Oligárquica. É um período de 1889, proclamação da República do Brasil, a 1930, quando nós temos o fim desse primeiro período, grande período da nossa República. E os debates sempre retornam em relação à exclusão. A República ela veio com uma promessa de modernização, uma promessa de modernidade para o país, uma promessa de atualização política. Nós temos uma anedota de que o Brasil está sempre atrasado, pelo menos 30 anos, às vezes mais, em relação aos principais centros do mundo, ou pelo menos do mundo ocidental, da Europa Ocidental, Estados Unidos e etc., dos países industrializados. E a República, ela vem nessa esteira do fim da nossa monarquia, do fim da escravidão, de estruturas consideradas ultrapassadas, de estruturas consideradas insuficientes, que não mais representavam os interesses, senão do povo, mas de boa parte das nossas elites regionais e do início de industrialização que nós vivíamos, de modernização. Então a República ela vem trazendo essa promessa de modernidade. E quando nós confrontamos essas ideias com a realidade, nós vamos ver uma série de exclusões em vários sentidos. No próprio texto isso traz, né, das populações indígenas, de mulheres, de população descendente de escravizados, né? Então nós vamos ter um aumento significativo de um crescimento muito grande de centros urbanos, ao mesmo tempo um acúmulo nessas periferias, o surgimento das nossas periferias, de bolsões de pobreza, de problemas agrários. Então nós vamos ter uma série de revoltas no campo, principalmente a mais famosa delas, Canudos, e o movimento do cangaço no Nordeste, mas também o contestado entre o Paraná e Santa Catarina, uma série de problemas de demarcação de terras indígenas, ou seja, há um momento muito conflituoso nesse início da República e muitas práticas que já existiam desde a época colonial e da época do Brasil Império, que ganham novas formas e que mantêm uma certa continuidade no sentido da mistura entre interesses particulares e interesses públicos. Isso nós vamos ver esse debate acontecer muito até os dias de hoje na história do Brasil. Esses vícios e esses problemas políticos, da mistura entre interesses e forças particulares, familiares e forças do Estado e de interesse público. Bom, essa nossa república, esse nosso Estado republicano, ele tem características autoritárias, excludentes, ele aprofunda muito dos problemas raciais ao não colocar a devida importância de um passado de mais de 300 anos de escravidão e abandono da população negra brasileira. Das populações indígenas, nós vamos ter, a partir de 1905, 1906, com a missão de nomes importantes como Marechal Cândido Rondon, as missões que vão demarcar fronteiras e que vão se preocupar principalmente com a questão indígena. Mas, no contexto geral, essa República Brasileira ela vai trazer em si muitos dos princípios autoritários que fazem muito parte da nossa cultura política até os dias atuais, e nós vamos ver
entre essas práticas autoritárias os desdobramentos dela em relação à estrutura de poderes, como, por exemplo, o compadrio, o clientelismo e o coronelismo. Um outro momento, um contexto histórico também importante dessa nossa república é a industrialização da Europa, o que vai fazer com que uma massa de população, mais de 30 milhões de pessoas, deixe o continente europeu. Principalmente da região da Europa Central, então nós vamos incluir aí Alemanha, Polônia e boa parte também da Península Itálica, imigração italiana. A maioria vai para a América do Norte e nós também recebemos aqui uma significativa parcela, sobretudo de italianos e alemães. Essa política, esse movimento de migração também vai ser uma política do Estado brasileiro ao incentivar o branqueamento da população, incentivar a vinda desses europeus para cá, como uma maneira de substituir o elemento negro nas fazendas, do trabalho que anteriormente era um trabalho escravo, e como uma forma de racialização branca da sociedade, ou seja, um branqueamento, uma busca por uma europeização genética da sociedade, racial da sociedade. E nós temos que lembrar que é o momento do chamado darwinismo social, do evolucionismo, a ideia de que populações brancas europeias são biologicamente e culturalmente superiores aos demais povos do planeta. Portanto, as nossas elites viam com muito bons olhos essa importação desses imigrantes europeus para cá, como uma forma de embranquecer a população e de facilitar as bases para a nossa industrialização e modernização. Do ponto de vista do Estado, da estrutura política, nós vamos ter uma definição mais clara da separação entre Igreja Católica, no caso, e Estado, o fim do chamado padroado, que veio desde a Constituição de 1824, que garantia à Igreja Católica repasses, né, do Estado, ou seja, a Igreja Católica era a religião católica, era oficial do Estado brasileiro, e aí o Estado passa a ser laico, o princípio de um Estado que não assume para si nenhum princípio ou doutrina religiosa ou instituição religiosa, Estado laico. E um segundo ponto muito importante é o federalismo. O federalismo, ele inspirado muito no federalismo dos Estados Unidos da América, inclusive uma bandeira que dura algumas horas. Do Brasil, descaradamente copiada a bandeira dos Estados Unidos e depois substituída pela atual. O federalismo é uma doutrina que prevê a separação dos entes de uma federação, daí o nome República Federativa do Brasil, em que cada estado ou província tem autonomia para criar suas leis e gerir suas leis, seus negócios naquele território, desde que respeitando uma Constituição da União, uma Constituição Federal. E até hoje é assim. Esse pacto federativo, o princípio do federalismo brasileiro. A nossa proclamação da República foi um golpe militar, foi dado pelo Exército, e o Marechal Deodoro da Fonseca, indiretamente eleito o presidente, em seguida Marechal de Ferro, Floriano Peixoto, até 1894. Então, de 1889 a 1894, nós temos a chamada República da Espada. Em 15 de novembro de 1894, nós temos a eleição do primeiro presidente civil, Paulista Prudente de Moraes, o vice Manuel Vitorino, e isso dá início à chamada República Oligárquica,
que vai se caracterizar por dar muita força a este federalismo, e com este federalismo a figura da local ou regional de homens poderosos chamados coronéis. O título de coronel ele vinha da antiga guarda imperial, mas nesse contexto ele era um sinônimo de chefe político regional. Então, coronel, até hoje nós falamos isso. Aquele fulano, ele foi prefeito muitas vezes de tal cidade, ele é um coronel daquele lugar. Ele toma conta, ele controla. E os mecanismos de controle desses chefes políticos regionais e do sistema de alianças que eles faziam e controlavam era o voto de cabresto. O voto era aberto, não uma pequena parcela da população podia votar, e entre essa pequena parcela da população você tinha um controle gigantesco de em quem você votava, porque o voto era aberto, e isso levava a uma série de punições, constrangimentos. Então, o voto de cabresto, controle eleitoral, e o curral eleitoral, que era a formação justamente por meio de favores, de compadrios, de conchavos, de oferta de benefícios, de empregos, ou mesmo de intimidação ou perseguição. Então, essa República Brasileira vai ser conhecida como República dos Coronéis, porque estes coronéis vão fazer de tudo para se manter no poder sob uma maquiagem de legalidade. Estamos fazendo tudo dentro da lei, mas de fato o que acontecia era uma série de fraudes, de intimidações, de perseguições e muitas vezes de mortes que aconteciam entre grupos rivais na disputa política local. Brigas entre coronéis e seus capangas, né? Quem tinha mais capanga, quem tinha mais força, vencia as eleições. E por isso eu chamo a atenção principalmente do número 5 das nossas atividades, que é o mais importante para nós. Entender que esse sistema do coronelismo, do compadrio, do clientelismo, quer dizer, o cidadão, o povo é um cliente político. Aproveitando que nós estamos em eleições municipais, até hoje temos a continuidade muito grande dessas práticas de favores, de bastidores, de intimidação, de todo tipo de benefício que esses grupos podem ganhar, valendo-se da lei como uma maquiagem política. Daí, leiam essas páginas e lembrem-se desse princípio, que é o que resume todo esse nosso videozinho aí de 13, 14 minutos. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Bons estudos.